Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto falando sobre a literatura no período do Reino Médio ali do Egito Antigo. Vamos falar sobre o segundo capítulo da tese que a gente começou a conversar há algumas semanas atrás e estamos devidamente microfonados, espero que o áudio esteja bom aí para vocês, deixem aqui nos comentários. Estamos investindo aí para melhorar as coisas aqui no canal. E antes de começar a falar sobre esse capítulo, eu queria explicar rapidamente o meu sumiço das 2 últimas semanas. Eu não sei se todos vocês veem os vídeos de domingo aqui no canal, mas no domingo eu expliquei o que aconteceu. Eu tive uma crise de burnout, uma crise grave, séria, e eu precisei então parar todas as minhas atividades, o que incluiu aqui o canal. Já estou melhor, ainda não estou 100%, mas já bem o suficiente para a gente continuar aqui, então eu já peço desculpas para vocês por este meu sumiço das 2 últimas semanas. Hoje nós vamos falar então sobre o segundo capítulo da tese, que é a 12ª dinastia, o tempo da Maate vivenciada. E nesse segundo capítulo da tese, o Telo Ferreira Canhão, ele vai então falar sobre Maate nos textos literários do período do Reino Médio, e eu vou puxar a partir da análise dele para a gente falar um pouco sobre um aspecto que eu acho que é importante, que é presente nesses textos e que ele comenta aqui, que é a questão pedagógica desses textos, ou seja, como que esses textos que circulavam, que eram falados e lidos e copiados nas escolas de escribas, como esses textos eles tinham também uma função social pedagógica. Eu vou mostrar isso aqui para vocês a partir de alguns dos textos que o Telo trabalha neste segundo capítulo. Uma das grandes características desta 12ª dinastia foram as mudanças que eles propuseram, e a maior mudança que eles fizeram, com certeza, foi a mudança de Tebas para Fayum, né? A mudança da sede do poder de Tebas para Fayum. E quando isso acontece, não é só mudar uma cidade de uma cidade para outra, né? É reconstruir toda uma sede de poder, modificar aí pessoas da administração. Então as pessoas que eram de Tebas não são mais, aí vai criar uma nova administração ali em Fayum, e também é uma dinastia que criou muitos templos e também mudou aí muitos sacerdotes, enfim. Nessa coisa da centralização do poder, eles mudaram também toda a administração. Houve também um crescimento de escolas de escribas nesse período, para formar pessoas letradas para assumirem essas funções administrativas. Nesse contexto, um texto que circulou muito é um texto que a gente chama hoje de ensinamento de Quete, ou também ele é mais conhecido como Sátira das Profissões. Esse texto é a história de um pai que se chama Quete, que ele está levando o seu filho Pepe para a escola de escribas. E no caminho ele vai falando para esse filho o quanto a profissão de escriba é superior a outras profissões. Então ele vai listando ali 18 profissões manuais e ele vai realmente fazendo uma sátira dessas profissões. É claro que esses títulos, a sátira das profissões, o ensinamento de Quete, esses títulos eles foram colocados a posteriori, né, no momento ali da tradução, ali final do século XIX, início do século XX. Então ele vai falando que, em comparação ao escribas, as outras profissões, as profissões manuais, elas são muito ruins. E quais são essas profissões, né? Ele cita 18. Então tem artesão, agricultor, pescador, barbeiro, oleiro, enfim, uma série de... Pensa aí a profissão manual que vocês quiserem. ele vai citar aqui. Uma das partes do texto ele vai dizer assim, ó, abre aspas, eu nunca vi um escultor em missão, ou um ourives enviado em missão, mas eu vi o fundidor no seu trabalho na boca da sua fornalha. Os seus dedos são como excrementos dos crocodilos, olha só. E o seu fedor é como os ovos do peixe. Então veja, isso é só uma partezinha para vocês entenderem como ele fala mal, né, das outras profissões. O Telo vai dizer que ele tem ali uma função propagandística
incentivar pessoas a levarem os seus filhos para escolas de escribas e com isso formar essa elite letrada, vamos dizer assim, mas ele também tem uma função educativa, porque ele é dividido em duas partes. Na segunda parte, ele vai passar uma instrução mesmo. Ele vai ensinar o filho dele como se portar. Então, ele vai dizer o seguinte, em uma das partes do texto. Se um alto dignatário te mandar em missão, fala com ele como ele falaria. Não omitas nem acrescente nada relativamente a isso. Um escriba é respeitado segundo a forma como ouve. Aquele que escuta transforma-se num exemplo para os outros. Tu não deves falar por falar. Apressa-te quando te puseres em marcha, sem deixares de pensar. Associa-te a alguém mais importante do que tu. Os amigos de um homem são a sua tropa. Muito interessante, eu lendo esse texto, me lembrou muito as máximas do Ptah-hotep. O Ptah-hotep, a gente já tem vídeo aqui no canal. Dentre as máximas dele, a gente vê essa coisa do saber ouvir, do saber se relacionar, do saber se portar quando você não está na sua casa, você está na casa de outra pessoa, se portar com seus superiores, se portar com as pessoas que estão abaixo de ti, enfim. Então, as máximas de Ptah-hotep, elas trazem isso. Então, eu vejo ecos das máximas de Ptah-hotep nesse texto aqui. E aquilo, conforme esses textos eles são falados, né, eles são declamados, eles serviam aí de forma educativa. Então, ele está falando, é um texto ficcional que o pai está falando com o seu filho, mas também, para quem está ouvindo, né, para o espectador que está ali ouvindo o texto, também ele aprende a se portar diante do mundo. Então, muito interessante. Outro texto que eu trouxe aqui é o texto lealista, que é um texto que ensina as pessoas a serem leais ao faraó. Veja só vocês, é um texto 100% didático, para ensinar as pessoas a serem leais ao faraó. Nesse texto, então, um homem vai ensinar para o seu filho e também para os seus empregados como serem leais ao faraó. E aí, em dado momento do texto, ele vai dizer o seguinte: o rei é um Ka, a sua palavra é o alimento. Então, a gente viu lá no texto que eu falei da história de Sinu-Re, né, as partes do indivíduo, né? O Ka é uma delas, e o Ka ele precisa sempre receber oferendas quando a pessoa já morreu, para que ele se mantenha vivo ali na Doat. Então, ele fala que o rei é o Ka e a palavra do rei é o alimento, ou seja, aquilo que mantém o Ka vivo. Olha só. Aquele que cria existirá. Ele é o herdeiro de todos os deuses. Então, aquela ideia, né, o herdeiro que no reino antigo a gente viu que ele era o herdeiro de Horus, né, o Horus encarnado. Aqui ele fala que ele é o herdeiro de todos os deuses. E nesse texto lealista, o faraó a quem esse texto se dirige é o Amenemhat III, que é o sexto faraó da 12ª dinastia. Como eu falei para você, é a maior dinastia do Reino Médio. E este faraó ele teve um outro nome, e que o outro nome dele era Ni-Maat-Re. Lá, Ni-Maat-Re. E ele foi o único faraó da 12ª dinastia que teve Maat no nome. Olha como Maat era algo central para essa dinastia. O nome de um dos faraós tem Maat no nome, né? Então, e aí o Telo, né, o autor da tese que eu li, ele vai dizer o seguinte: Ni-Maat-Re, o nome de coroação de Amenemhat III, sexto rei da 12ª dinastia e filho de Senusret III, além de nos dizer que o texto é contemporâneo ou posterior ao rei mencionado, né, então a partir disso a gente consegue datar esse texto, é o único rei da 12ª dinastia que utiliza a palavra Maat em seu nome. O nome dele, né, Ni-Maat-Re, significa aquele que pertence à justiça de Re, ou a justiça pertence a Re, Re ou Ra. Re ou Ra é o mesmo, né, que é o Deus Sol. E Maat tem aqui o papel central nesta questão, porque do ponto de vista ideológico também era necessário reposicionar o pensamento egípcio, né? Então aquela coisa do poder que a gente viu no último vídeo. E aí, ele depois disso, o Telo, né, o autor dessa tese, ele vai mostrar como que Maat especificamente aparece nos textos. Então, ele vai trazer um texto, gente, que é um texto incrível, que fala sobre a ausência de Maat, mas não como a gente viu no vídeo passado, né, a ausência de Maat no Egito. Ele vai falar sobre a ausência de Maat no indivíduo. E esse texto, que é o diálogo de um desesperado com o seu Ba,
É o texto mais antigo que trata da questão do desistir da vida. Não posso falar a palavra aqui, vou deixar escrito. É a história de um homem que quer desistir da vida, e ele está conversando com o seu Ba, tentando convencer o seu Ba para que seu Ba não fique vagando por aí, né? Porque, como eu falei para vocês, nas partes ali do corpo do indivíduo, tudo tem que estar junto. Então, quando a pessoa morre, o Ba, que tem essa coisa de ficar vagando, ele tem que voltar, né, para tudo estar junto. E aí ele vai tentar convencer o Ba a não sair, não ficar vagando por aí. E essa vontade dele de desistir vem justamente da ausência de Maat na vida dele. É um texto muito interessante, além de muito bonito. Então, em dado momento, eu vou ler só uma partezinha aqui para vocês saberem. Em dado momento, o homem diz assim: o meu Ba foi ignorante ao minimizar o sofrimento relativamente à vida. Detens-me em relação à morte e eu ainda não cheguei lá. Faz com que me seja agradável o Ocidente. Por que ele fala o Ocidente? Porque a ideia de morte ela tem muito a ver com o Ra, né? Com o caminho de Ra. Então, Ra nasce no Oriente, e ele vagueia durante o dia no mundo dos vivos, e quando ele vai entrar no final do dia, né, na Duat, no mundo dos mortos, ele está onde? Ele está no Ocidente. Então, entrar no mundo dos mortos é chegar ao Ocidente, né, dentro dessa cosmovisão. Eu acho bem bonito, né? Uma forma de você dizer que a pessoa morreu, a pessoa chegou ao Ocidente. Aí ele continua: isto é difícil? A vida é um estado transitório. As árvores caem, esmaga o mal e acaba com a minha miséria. Possa Tote, aquele que apazigua os deuses, julgar-me. Então, Tote, né, dá uma ajuda aí, porque tem o julgamento de Osíris, não podemos esquecer, ele também tem o medo do julgamento, né? Possa que no Consul, aquele que escreve verdade, defender-me. Possa Ra, aquele que controla a barca sagrada, ouvir o meu discurso. Possa Isdés, na sala sagrada, defender-me. Então ele quer também na sala sagrada, a sala de Osíris, no julgamento. Para que o meu sofrimento seja mais forte, ele aumentou o peso sobre mim. Seja agradável aos deuses protegerem os segredos do meu corpo. Então, o corpo também como uma das partes do indivíduo. E aí o Ba vai responder para ele mais para frente. Na verdade, é ele falando como se o Ba estivesse falando com ele. Ele diz assim: o meu Ba abriu a boca para responder ao que eu dissera. Aí o Ba fala: se pensares no enterro, será doloroso. Isso provoca as lágrimas, fazendo do homem um miserável. Isso é como tirar um homem de sua casa e abandoná-lo no deserto. Não te voltarás a erguer para ver o sol. E aí, isso aqui é importante. Não te voltarás a erguer para ver o sol. O que isso significa? Significa que ele não vai passar no julgamento de Osíris se ele desistir da vida. Porque no julgamento de Osíris, quem passa vê o sol, porque o sol ele transita na Duat. Quem não passa é engolido pelo monstro lá, o crocodilo, não vai ver mais o sol. E aí, eu vou falar também rapidamente o final desse texto, que é lindíssimo. Olha o que o Ba vai dizer para ele no final do texto. Ele diz assim: atire as lamentações para trás das costas. Deixa isso para mim, meu irmão. Ou seja, deixa o seu sofrimento comigo, com o seu Ba. Possas tu fazer oferendas ao braseiro e manter estes com vida de acordo com o que dissestes. Ama-me aqui e põe de lado o Ocidente. Ou seja, desiste dessa história de morrer. Quando for desejável que alcances o Ocidente, ou seja, quando chegar a hora, então o teu corpo juntar-se-á à terra, e eu alinharei logo após tu morrer. Então, vou juntar quando for a hora certa. E alcançaremos o cais juntos. Gente, é muito bonito isso aqui, porque alcançaremos o cais juntos, né? Por que o cais? Porque é a ideia da barca de Ra, né? É lindo, gente. Esse texto também daria um vídeo só para ele, porque é maravilhoso, é um texto que fala, né, sobre desistir da vida num período tão antigo, né, que a gente tem acesso. Eu acho maravilhoso. E por fim, para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar então sobre o conto do camponês eloquente. E como esse camponês é eloquente, hein? Meu Deus! Alguns dos estudiosos da literatura egípcia desse período dizem que esse texto é um verdadeiro tratado sobre Maat, porque ele vai falar
diretamente sobre a justiça, sobre a corrupção, sobre a inércia e, enfim, daqueles que deveriam agir em prol da sociedade, né, daqueles que deveriam manter a Maat. Então a sinopse desse texto é o seguinte: um homem, ele não mora ali nas regiões centrais do Egito, ele mora mais afastado, ele pega ali todos os seus produtos, né, o camponês, ele pega ali todos os seus produtos, coloca em 2 burrinhos, deixa a esposa e filhos e vai em direção ao Egito para comercializar esses produtos e conseguir aí coisas para casa. E aí nesse caminho ele tem que passar por uma estradinha de terra muito estreita de um homem que é agregado ali de uma pessoa que eu vou chamar de magistrado, mas não é magistrado porque, enfim, não tem essa ideia de magistrado no Egito, mas é como se fosse um magistrado. Então, a pessoa que é agregado desse magistrado é dono dessas terras. E aí o que acontece? Ele tem uma grande plantação, tem essa faixa estreita de terra e depois o rio. E aí ele tem que passar, o camponês tem que passar por ali. Então, quando o camponês está vindo, esse cara ele já vê de longe o camponês e já cresce o olho para as coisas que o camponês está trazendo. E aí o que ele faz? Ele pega, coloca um pano branco no chão para estreitar mais ainda essas terras. O camponês vai passando, ele diz assim para o camponês: olha, você vai pisar aí nas minhas roupas, né, nos meus tecidos? Aí o camponês vira para ele e diz: não, o meu caminho é bom. E aí eles têm ali uma discussão. No meio dessa discussão, um dos burrinhos acaba comendo ali uma partezinha da plantação de cevada desse cara. E aí ele fala: olha lá, ele está roubando a minha cevada. Então tudo isso que você está trazendo agora é meu. E aí ele bate no camponês e pega todas as coisas do camponês, rouba o camponês. E o camponês, então, vai falar com esse magistrado, que eu estou chamando de magistrado, tá, gente? Mas não é só para a gente entender a história aqui. Vai falar com esse magistrado. Esse magistrado, ele fica surpreendido com a eloquência, né? Como esse camponês, ele fala bem. Porque, normalmente, camponeses não falam bem, não falam dessa forma. E aí ele leva, então, ao caso para os outros magistrados, que é coisa de camponês, aí briga, não dão muita atenção. Mas ele fica com aquilo, ele leva para o faraó, e o faraó diz o seguinte para ele ouvir, então, já que o camponês fala, ouvir, então, as reclamações do camponês, não responder, mas mandar pessoas para família, né, para mandar suprimentos para a família do camponês e também suprimentos para o próprio camponês, né, para que ele se mantenha ali. E esse camponês, gente, ele vai fazer 9 petições. É bem eloquente. Ele vai fazer 9 petições para esse magistrado e em cada uma delas ele vai falar sobre Maat, vai ser ensinamentos de Maat e denunciando como eu falei, essa inércia, essa corrupção, essa falta de justiça em relação daqueles, né, melhor dizendo, daqueles que deveriam manter a Maat. E é muito interessante porque um camponês, pensando que a sociedade egípcia é uma sociedade extremamente hierarquizada, um camponês jamais falaria com uma pessoa ali da alta sociedade da forma como esse camponês fala, né? Jamais ensinaria algo para o magistrado. Mas esse camponês ele faz. Então ele é um texto, né, como alguns autores falam, é um discurso sobre Maat, porque ele fala detalhadamente nessas petições sobre Maat. E aí no final da história chamam ali o faraó e tudo mais, e aí eles decidem que tudo o que o cara roubou e mais outras coisas ali do cara vão ser dados ao camponês. Então é feita a Maat, a justiça é reposta e traz a paz. É incrível assim. Então a gente consegue perceber, lendo esses textos muito claramente, a função pedagógica deles, juntamente também com o poder que a gente já viu no vídeo passado. Então eram textos que circulavam, como eu já falei para vocês, e que traziam ali não só a centralização do poder e a propaganda de você ter, né, o faraó como essa pessoa que une as duas terras e que mantém o Egito, mas também como esses textos, através dessa pedagogia, desses ensinamentos, eles conseguem também ensinar as pessoas a viver
né, dentro dessa cosmovisão aí do Egito. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!